Olá, estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje para debater sobre direitos fundamentais. Você sabe o que é direito fundamental? Estão aqui conosco para nos explicar sobre esse assunto tão interessante o professor Ramsés Maciel de Castro, que é mestre em Direito Público, e o doutor Gustavo Americano Freire, que é um advogado especialista em Direito Civil. É um grande prazer estar aqui com os senhores, conversando sobre direitos fundamentais. Muito obrigado, um grande prazer também, uma honra muito grande. Direitos fundamentais são aqueles direitos atribuídos a todos os cidadãos em comum, de todas as sociedades, que têm como finalidade assinalar as condições mínimas com as quais cada ser humano deve dispor de modo a conduzir sua vida plena e sadia. É sobre isso que vamos falar no programa Conversando Direito. Dr. Ramsés lançou um livro, coordenou o lançamento de um livro há pouco tempo, que se chama Direitos do Povo. Muito interessante o título do livro. E eu queria que o senhor começasse nos explicando o que é o direito fundamental e qual a correlação entre o direito fundamental e os direitos do povo. Certo. Bom, os direitos fundamentais, eles abarcam desde os direitos individuais, os direitos coletivos, também os direitos sociais, direito à nacionalidade, enfim, vários direitos que são aqueles direitos mais básicos, direitos, como o próprio nome diz, fundamentais, né? Que são invioláveis, são imprescritíveis, são direitos ligados à vida, à liberdade, à propriedade, os direitos constitucionais, vamos dizer assim, que são base hoje do nosso ordenamento jurídico. Entendi. Doutor Gustavo, quando se fala em direito fundamental, o que se pensa é que intuitivamente já se sabe quais são os direitos fundamentais. O seu direito à vida, o seu direito à liberdade, o seu direito a ter a saúde que você necessita. Por que esses direitos precisam estar escritos? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, comparecer aqui hoje, na presença do professor Ramsés. É uma situação muito interessante que existe uma dicotomia, direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos humanos é uma expressão que é muito utilizada no plano internacional, direitos fundamentais mais no plano interno. Em regra, doutrinariamente, o entendimento da doutrina majoritária é que os direitos internacionais, eles precisam apenas ser declarados. Eles não precisam ser reconhecidos em contraposição aos direitos fundamentais, que, em regra, precisam estar reconhecidos em um documento formal, seja um documento de ordem constitucional ou infraconstitucional. Então, essa necessidade de existir um rol dos direitos fundamentais. Entendi. Isso porque, historicamente, esses direitos foram violados, não é isso, doutor Ramsés? Exatamente. Esses direitos, tanto os direitos humanos quanto os direitos fundamentais, eles vieram para proteger os cidadãos de um Estado absolutista, de abusos, enfim, para colocar um limite mesmo para cada pessoa, né? Colocar um limite, cada um de nós tem essa proteção em relação ao próprio Estado. Entendi. Como que eles estão previstos na Constituição? Bom, esses direitos fundamentais, eles começam ali no artigo 5º, com os direitos individuais, passando aí pelos direitos sociais, incluindo, dentre esses, direitos trabalhistas, direitos previdenciários. Depois nós temos direito à nacionalidade, até chegar aos direitos, vamos dizer assim, à existência, direitos à existência. Entendi. Doutor Gustavo, a previsão constitucional ou infraconstitucional de um direito fundamental, ela garante a essa pessoa o direito de reivindicar caso haja uma violação desse direito, não é isso? Exatamente. Só que uma questão que a gente tem que ficar atento é que existem espécies de direitos. Existem os direitos de primeira geração, que são os direitos de não intervenção, de prestação negativa, que são aqueles direitos que o Estado não pode intervir na vida privada. Esses direitos,
por exemplo, eles não exigem nenhum implemento do Estado. Então, o cidadão pode perfeitamente o exigi-lo de imediato, que são direitos relacionados aos direitos civis e políticos. Mas se nós entrarmos na questão dos direitos sociais, que são direitos prestacionais, que exigem uma obrigação de fazer do Estado, muitas vezes a gente vai esbarrar em questões orçamentárias, em questões de disponibilidade financeira dos cofres públicos. Então, de certa maneira, vai se dificultar a prestação desse direito social. Você exigir um salário mínimo que atenda todas as necessidades básicas vitais de um ser humano, às vezes, em um certo momento, ele vai poder existir um empecilho sobre ele. O direito à saúde, a prestação de medicamentos. Às vezes o município, o Estado, a União, não vai ter uma dificuldade em implementá-lo por questões orçamentárias. Isso é muito importante, porque as pessoas muitas vezes falam o seguinte: o que adianta estar escrito na Constituição Federal que eu tenho direito à saúde, que eu tenho direito à segurança, mas na prática eu não tenho esses direitos? O que o senhor está dizendo, então, que isso seria uma programação da norma constitucional para que isso venha a ocorrer, mas de acordo com a realidade do Estado, é isso? Exatamente. Até numa classificação mais tradicional, alguns doutrinadores intitulam essas normas como normas programáticas, que são programas para o futuro, programas que devem ser exercitados pelo Estado. Só que, modernamente, a gente está tendo uma corrente doutrinária, até um ativismo judicial que diz que a nossa Constituição ela não é uma carta de recomendação. Então, esses direitos eles têm que ser efetivados. Como argumento, o Estado incorporou da doutrina alemã, está trazendo da doutrina alemã, a teoria da reserva do possível, falando que é impossível implementar aquela situação diante de uma impossibilidade orçamentária. E o que o Supremo, essa questão chegou no Supremo Tribunal Federal, e o que ele rebateu? Ele fala assim, olha, é possível a invocação dessa teoria, que é claro que diante de uma impossibilidade orçamentária não tem como se exigir do Estado a implementação desse direito, mas ela tem que ser precisa e cirurgicamente demonstrada. Não basta uma alegação genérica de inexistência orçamentária. Entendi, hein? Muito interessante. Doutor Ramsés, o senhor coordenou um livro que se chama Direitos do Povo. Quais são os direitos do povo? São muitos, né? Esse livro fala de vários ramos do direito, começando aí pelos direitos fundamentais. E a gente traz direito à vida, à liberdade, nos seus vários tipos, né? Liberdade religiosa, liberdade de ir e vir. Falamos dos direitos civis, dos direitos políticos, falamos aí do direito do trabalhador, que é um direito social, também do direito administrativo, especialmente direito dos servidores públicos. Então, são vários ramos do direito penal, tudo isso tem um fundamento constitucional, né? Na verdade, todos esses ramos do direito estão aí nesses capítulos dos direitos fundamentais. Entendi. Doutor Gustavo, o senhor que é um advogado e certamente muitas vezes já foi consultado por alguém que sentiu que houve uma lesão ao seu direito fundamental. Então, como o senhor orienta essa pessoa que viu privado o seu direito à saúde ou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que em última análise é uma afronta ao direito à própria vida, não é isso? Exatamente. Como orientar essa pessoa que se vê lesada a um direito fundamental? Olha, uma questão muito interessante para todo mundo entender é que o direito está em constante evolução. A gente está vivendo um direito que todo dia se modifica, que todo dia evolui, um direito que a gente pode falar um direito pós-moderno. Antigamente, os direitos fundamentais, em virtude de uma teoria que chama teoria da eficácia vertical dos direitos fundamentais, eles só eram aplicados nas normas entre particulares e Estado. Hoje, esse panorama mudou. Hoje, existe uma teoria no direito que chama teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais eles podem ser aplicados, inclusive, nas relações entre particulares. Podemos dar como exemplo aqui um caso que chegou no Supremo Tribunal Federal também, a exclusão de um associado de um clube recreativo. Para se excluir um associado hoje, você tem que garantir a ele, conferir a ele o direito de contraditória e ampla defesa, não simplesmente excluí-lo. Então, todas as pessoas que nos procuram hoje no escritório de advocacia, a gente
presta essa orientação em qual sentido? No sentido que existem os direitos prestacionais e os direitos os direitos civis e políticos nos quais o Estado não pode intervir. Mas sempre vamos tentar efetivar seu direito fundamental. Se você sentiu lesado, principalmente em um direito de cunho social, que exige uma prestação do Estado, como um remédio, uma pessoa que não teve acesso a um remédio na rede pública de saúde, vamos entrar com a ação pertinente e vamos compelir o Estado a fornecer esse medicamento. O Poder Judiciário hoje, ele está muito aberto para toda essa situação, para todas essas demandas que têm chegando e tem relativizado diversas proteções que antes eram conferidas só para o Estado. Hoje, a gente tem decisões, principalmente em Minas Gerais, aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conferindo sequestro de verba pública, fazendo realocação de dotação orçamentária. Para quê? Para propiciar o cidadão, para efetivar esse direito à saúde, esse direito social do cidadão. Muito interessante. O senhor vê, então, que nós estamos caminhando para uma situação em que a jurisprudência vai também muito ditar normas de comportamento? Nós estamos caminhando para isso, já que a modificação legislativa é muito morosa, os tribunais têm feito um trabalho de interpretação dessas normas que também vão nortear comportamentos. O senhor acha isso? Concorda, é exatamente isso que está acontecendo. Hoje a gente está vendo um ativismo judicial. Numa ausência de um bom legislador, numa omissão legislativa deliberada, a gente precisa que isso seja suprimido, que seja suprida essa carência. Então você vê um judiciário muito mais ativo, um judiciário mais forte, um judiciário suprindo essa lacuna que, de fundo, seria uma obrigação do legislador. É verdade. Bom, vamos continuar a falar sobre isso no próximo bloco. Nós voltamos já já, fique conosco.